O GNV, que é o gás natural veicular, é composto principalmente por metano. A reação de combustão do metano pode ser descrita como: aquele foi bonzinho, te deu a reação balanceada, isso ajuda muito, não tem nem que balancear, não tem esse trabalho. E ele falou assim: na combustão de 160 gramas de metano, e aí, pessoal, é aquele negócio que eu falo, sempre numa questão desse tipo, eu tenho um dado que eu quero, um dado que é colocado e um dado que eu quero saber. Então, nesse caso, ele está perguntando do metano, beleza? Que é esse cara aqui. E aí as alternativas são em relação ao oxigênio consumido, à água formada, ao CO2 formado, ao CO2 formado e os produtos formados. Então aqui tem perguntas de tudo quanto é tipo, tá? O que a gente pode fazer? Fazer tipo um resumão. Então é essa a ideia. Eu vou pegar a reação, vou só reescrever aqui, ó. 1 mol de CH4 reage com 2 mols de oxigênio, formando 1 mol de CO2 mais 2 mols de água. Beleza. E aí, como sempre eu gosto de fazer, eu desenho uma linha que é a linha do dado e a linha da referência. Eu acho essa aqui uma estrutura mais interessante para você não se perder na estequiometria. Vou te explicar o que é isso. O dado é o que ele te deu no enunciado de valor e o que ele quer calcular. Então, no caso aqui, o dado são 160 gramas de metano. Beleza? Vou fazer item por item, vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder entender. Vou fazer primeiro aqui do letra A, para checar. Então, nesse caso, letra A, a pergunta é em relação ao oxigênio. Então, qual é o volume de oxigênio na CNTP? Então, o dado, a linha do metano está, a coluna do metano está em massa e a coluna do oxigênio está em volume. Portanto, a referência tem que ser em massa e volume também, respectivamente. Qual que é a referência? No caso de massa, é a massa molar. No caso de volume, na CNTP, é o volume molar. Então, aqui, qual que é a massa de 1 mol de metano? Ele não deu os dados, mas tem tabela periódica na prova. Seria 16 gramas por mol, tá? A massa de 1 mol, como é 1 mol, eu uso isso. E no caso do oxigênio, como são 2 mols, são 2 vezes o volume de 1 mol na CNTP. CNTP 22,4 ou 22,7, dependendo da pressão que ele considera, que houve uma alteração recente. Tudo bem? Mas ele vai te dar esse dado. Bom, feito isso aqui, eu faço a conta. E no caso está muito fácil ver que é só dividir por 10 de cima para baixo, né? Então o meu V aqui, ó, o meu V nesse caso vai dar, aqui daria 44,8, vai dar 4,48 litros de oxigênio. Então, o que ele falou, 640 litros aqui, é mentira, eu errei. É multiplicar por 10 é daqui para lá. Daria 448 litros, beleza. Eu pensei de um jeito, era do outro. Tudo bem, mas não está certo, então a letra A está fora. Cheguei a primeira oportunidade já, não é essa. Agora eu vou repetir essa conta para os outros casos, né? Então, eu vou fazer para poupar espaço, para ficar mais organizado, eu vou apagar cada um para poder ficar mais bonitinho para você entender, tá? Até para poder compreender a noção geral depois. Vou pegar agora, ó. Então, a pergunta do seguinte é sobre a água. Então, vou apagar esse cara aqui e esse cara aqui. Vamos ver o que ele vai perguntar. Então, não é volume mais. Agora é sobre massa de água. Então, se meu dado agora é em massa de água, então o dado que eu quero obter está aqui, ó, M de água. E no caso, massa na coluna de cá e massa na coluna de lá também. A água, no caso, vai ser a massa molar dela, 2 mols de água, 2 vezes 18 gramas, que é o peso de cada mol. Peso, aspas, de cada mol. Bom, então aqui deu 36, se multiplicar por 10 dá 360. Então a massa de água formada nessas circunstâncias são 360 gramas de água. 36 não vai ser, 36 seria com 16 gramas de metano. E aí, pessoal, se ele não falou rendimento, pureza, você vai falar que isso aqui é uma reação 100%, perfeita. Perfeito é muito ideal, mas você vai ter que pensar assim porque ele não falou isso aqui. E a maioria dos casos cobram reações perfeitas, tá? Ideais. Bom, então aqui não vai ser também. Vou apagar, testar a próxima opção, que é sobre massa de CO2. Massa é
massa de CO2. Então aqui eu tenho a massa de CO2 agora, chamar de M também, só para ficar mais fácil. E aqui, ó, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Então, o que, que vai rolar? O meu Paranauê aqui vai dar 44 vezes 10, dá 440. Regra de 3 fazendo direto, tá, pessoal? Porque a regra de 3 aqui está muito simples. Se daqui para cima eu multiplico por 10, para manter a proporção aqui também tem que ser assim, de CO2. E isso aqui bate com o que está aqui. Então a letra C começa a fazer sentido para mim. Tá legal? Beleza? Pergunta número... Agora a letra D. Já sei que a letra C está certa. Deixa eu ver se não tem duplo gabarito ou coisa do tipo. Letra D é sobre CO2 também, só que ele pergunta sobre o volume de CO2. Então vamos lá. O volume de CO2 na CNTP, o que é? E aqui o volume é 22,4. Então já deu para ver como é um mol, não vai dar muito certo, porque seria na verdade um volume de CO2 de 224 litros. Está longe dos 44 litros que ele botou aqui. Então, D está fora também. E a que dá mais dúvida, e é legal ter colocado ela aqui, é a letra E. A massa total dos produtos formados. Como é que calcula isso? Pessoal, igual faz qualquer outro caso, não muda nada. Se eu quero a massa total dos produtos, o meu dado vai estar associado aos produtos. Então, eu vou pegar esses caras aqui. Então, qual que é a massa dos produtos? Não tenho a menor ideia. Chama de MP, só para diferenciar. Tá? Só que o dado vai ser o quê? O dado vai ser a massa dos dois caras aqui. Quanto que forma quando tem um mol de CO2? 44 gramas. Quando que forma quando tem 2 mols de água? 2 vezes 18 gramas, no caso, que é o peso para cada mol. Então, eu vou somar. Vai dar 44 mais 36, que dá 80. Como dá 80, quando eu faço a regra de 3, aqui, a minha massa de produtos vai ser de 800 gramas, que está longe dos 224 que ele colocou ali. Então, massa de produtos. Não é de água, não. Pode colocar de água, mas CO2 se quiser. Tá? Então, eu provo que a letra E está errada também. Então, nessa questão, você consegue, fazendo uma montagem e só trocando o dado que você está perguntando e a referência, testar item por item e ver qual está certo ou qual não está certo. E é bom porque você acaba treinando a maneira de fazer a estequiometria, que é a maneira padrão para todos os casos. Então, aqui nessa questão da Unisc, letra C é a resposta correta.